Proteção imediata. Use o medalhão de São Bento na porta e veja toda a praga ruim sair da sua casa. Você já parou para pensar que a porta da sua casa é muito mais do que madeira e metal? Ela é o limite entre o seu mundo sagrado e o caos que ruge lá fora. Se você sente que mesmo trancando tudo, a angústia, a briga sem motivo ou aquele peso inexplicável conseguem atravessar as frestas, é porque a chave que você está usando é apenas física. Eu quero te mostrar como retomar o governo do seu lar através de um protocolo de interdição espiritual que o mundo moderno esqueceu. Nós vamos aprender a transformar o medalhão de São Bento em um selo de alfândega divina, algo que não apenas adorna a sua entrada, mas que filtra e barra qualquer frequência de baixa vibração que tente se infiltrar na sua intimidade. Neste encontro, eu vou te guiar pela engenharia da imunidade espiritual, tratando a sua casa como um corpo vivo que precisa de um sistema de defesa ativo. Você vai entender que a presença dessa medalha no seu umbral é uma sentença jurídica que comunica ao invisível quem é o verdadeiro dono do território. Se você está cansado de ser um espectador passivo das crises que tentam invadir sua família, este é o momento de se tornar o sentinela que Deus te chamou para ser. Aproveite agora para se inscrever neste canal e ativar as notificações, pois ao se unir a esta comunidade, você fortalece a sua própria vigilância e garante que conteúdos como este sejam o escudo que protege a sua mente e o seu espírito todos os dias. Prepare o seu coração para uma jornada de autoridade, onde a oração deixa de ser um pedido de socorro e passa a ser um decreto de soberania. O que vamos descobrir sobre a geometria dessa proteção e o poder oculto no metal vai mudar permanentemente a forma como você entra e sai da sua residência. Você está pronto para estabelecer o protocolo da porta proibida e ver toda a praga recuar diante da marca de Cristo? Vamos começar compreendendo como esse objeto sagrado funciona como uma antena de autoridade que corta o invisível e neutraliza o caos antes mesmo que ele toque a sua maçaneta. O protocolo da porta proibida. Você já se sentiu como se sua casa fosse um território de livre acesso, onde qualquer nuvem pesada de fora pode entrar e se sentar à mesa com você? Muitas pessoas cuidam das trancas físicas, instalam câmeras e reforçam muros, mas deixam o umbral espiritual escancarado para as correntes de ar do desânimo e da discórdia. O protocolo da porta proibida é a consciência de que você tem o poder de decidir o que tem permissão para cruzar o limite do seu lar. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 19, Jesus afirma que tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Colocar o medalhão de São Bento na porta é o ato físico que manifesta essa ligação espiritual, estabelecendo uma barreira de frequência que identifica e barra o que não pertence ao reino de Deus. Imagine que a entrada da sua casa possui um sensor de pureza. Quando você posiciona esse selo com fé e autoridade, você está instalando uma alfândega divina. Tudo o que tenta entrar, desde um pensamento de derrota até uma projeção de inveja de quem passa pela rua, precisa enfrentar a autoridade da cruz cravada no metal. Esse protocolo não é um pedido de proteção, mas a imposição de uma ordem. Você está declarando que aquele solo é propriedade privada do Criador e que qualquer praga que tente se aproximar encontrará uma interdição jurídica superior. É o fim da vulnerabilidade, onde a sua paz dependia da sorte. Agora, ela depende de um decreto. Quando você assume o seu posto de sentinela e ativa essa porta proibida, a atmosfera do corredor e da sala começa a mudar. O ambiente se torna hostil para o que é denso e acolhedor para o que é luz. A medalha funciona como um lembrete visual para você e um aviso sonoro no mundo invisível de que naquele endereço a entrada do mal foi revogada. Essa postura de governante do próprio lar é o que separa as casas que vivem em constante conflito daquelas que se tornam fortalezas de tranquilidade. Mas para que esse selo tenha a força total de um escudo, você precisa entender como a própria composição e a forma desse objeto sagrado agem como uma ferramenta de corte no ar. A geometria da autoridade, o metal que corta o invisível.
O que muitas pessoas ignoram é que o mundo espiritual reage a símbolos e frequências com uma precisão matemática. Quando você segura o medalhão de São Bento, você não está segurando um simples pedaço de metal, mas uma ferramenta de corte que divide o sagrado do profano. A forma circular da medalha representa a eternidade e a perfeição de Deus, enquanto a cruz centralizada atua como um eixo vertical que conecta a terra ao céu. Essa geometria não é estética, ela é funcional. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O medalhão é a materialização dessa espada no seu umbral, funcionando como uma antena que emite uma frequência de autoridade capaz de desintegrar as ondas de caos antes mesmo que elas ganhem forma. O metal possui uma memória espiritual e uma resiliência que o papel ou o plástico não detém. Ao ser gravado com a oração de interdição, esse objeto passa a vibrar em uma sintonia que o mal reconhece e teme. É como se os ângulos retos da cruz e as inscrições em latim criassem um campo de força magnético que repele a desordem emocional. Sabe aquela sensação de ar carregado que parece eletrizar a pele quando uma discussão está prestes a começar? A geometria da autoridade dissipa essa carga. O metal cravado na porta atua como um para-raios espiritual, capturando a negatividade que seria direcionada aos moradores e aterrando-a na justiça de Cristo, impedindo que a praga se instale nas estruturas da casa. Essa blindagem metálica é o suporte físico para uma sentença que não oscila conforme os seus sentimentos. Mesmo quando você está dormindo ou distraído, a geometria do selo continua emitindo o sinal de interdição. O invisível é organizado por leis de hierarquia e direito. E o metal selado apresenta uma prova de que aquele espaço está sob uma jurisdição de luz. Você passa a ter em sua porta um instrumento que corta os fios invisíveis de manipulação e opressão. Com essa compreensão técnica da proteção, você está pronto para subir um degrau na sua segurança espiritual e entender como esse selo comunica ao universo o seu título de propriedade definitiva sobre cada centímetro do seu território. O título de propriedade do reino, o embargo das sombras. Você precisa compreender que no mundo espiritual, o que define quem manda em um lugar não é o nome que está na escritura do cartório humano, mas quem detém o domínio das frequências daquele ambiente. Quando você decide fixar o medalhão de São Bento na sua porta, você está realizando um ato jurídico de transferência de posse. Você está retirando a sua casa da categoria de terra sem lei e elevando-a à condição de embaixada do reino de Deus. Isso significa que, a partir desse momento, as regras que valem dentro das suas paredes não são mais as regras do mundo, do medo ou da herança maldita, mas as leis da soberania de Jesus Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, a palavra nos garante que ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O selo de São Bento, no seu umbral, é o documento visual desse transporte. É como se você estivesse afixando um edital de despejo contra qualquer entidade, energia ou praga que se considerava proprietária de algum canto da sua sala ou do seu quarto. O mal é legalista, e ele só habita onde encontra uma brecha de direito ou um espaço que parece abandonado espiritualmente. Ao levantar o selo da cruz, você comunica ao invisível que aquele endereço foi comprado por um preço altíssimo e que qualquer inquilino das sombras está agora em situação de embargo. Imagine que cada palavra gravada no metal da medalha funciona como uma cláusula de um contrato de proteção eterna. Quando as potências do ar olham para a sua entrada, elas não veem apenas um objeto, elas leem uma sentença que proíbe a permanência do caos. O embargo das sombras é a proibição divina de que o destruidor toque naquilo que foi consagrado. Muitas vezes, as pragas que afligem uma casa, como a escassez persistente, as doenças que pulam de um familiar para outro, ou as brigas que surgem sem motivo aparente, são sintomas de uma invasão por falta de demarcação de território. Você estava deixando a porta aberta para influências que não pagam aluguel e só destroem o seu patrimônio emocional.
Ao estabelecer o título de propriedade do reino, você está dizendo que o governo da sua vida mudou. Não existe mais espaço para o que é vago, para o que é incerto ou para o que é tenebroso. A autoridade de São Bento, fundamentada na vitória de Cristo, cria uma barreira de legitimidade. Se o inimigo tentar contestar a sua paz, ele terá que se ver com o selo real que protege a entrada. É uma proteção que funciona 24 horas por dia, estabelecendo um cordão sanitário espiritual, que impede que o lixo emocional do mundo seja despejado dentro da sua intimidade. Viver sob esse título de propriedade traz um descanso profundo para a alma, pois você para de lutar com as suas próprias mãos e passa a confiar na jurisdição de quem realmente governa o universo. Sua casa passa a ser vista como solo sagrado. Sabe aquele peso que você sentia ao chegar do trabalho? Como se trouxesse o mundo nas costas e o despejasse dentro de casa? Esse peso agora para na porta. O embargo das sombras garante que nada que não tenha o visto de Deus possa cruzar o seu umbral. Você está blindando a sua linhagem e protegendo o futuro dos seus filhos ao definir hoje, com um gesto de fé e autoridade, que o seu lar é território exclusivo do Altíssimo. Essa clareza de posse é o que desintegra as investidas mais persistentes, pois o opressor sabe que não pode mais alegar direito sobre o que foi legalmente entregue a Jesus. E é essa mesma autoridade de proprietário que vai te dar o discernimento necessário para lidar com as investidas mais sutis, aquelas que não tentam derrubar a porta, mas que tentam entrar disfarçadas de olhares e elogios carregados de uma intenção oculta que busca apenas contaminar a sua alegria. Ao entender que sua casa é um castelo fechado para o mal, você se prepara para neutralizar o próximo nível de ataque, que é o veneno da projeção externa. A neutralização do olho de vidro, inveja e projeção. Existe um tipo de praga que não entra pela sua casa através de atos de violência, mas por meio de feixes de energia invisíveis que chamamos de projeção. É aquela admiração que esconde um desejo profundo de que você não tenha o que possui. Ou aquele comentário elogioso que carrega um peso que faz as suas plantas murcharem e os seus eletrodomésticos pararem de funcionar sem explicação. No mundo espiritual, isso é conhecido como o olho de vidro, uma visão fria e artificial que tenta focar na sua prosperidade para drenar a sua vitalidade. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, Jesus ensina que os olhos são a lâmpada do corpo e que, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Quando você posiciona o medalhão de São Bento na sua porta, você está instalando um prisma de proteção que desvia esses feixes de inveja antes que eles alcancem o coração da sua família. A medalha atua como um escudo refletor. Ela não permite que a carga negativa da projeção alheia encontre um ponto de ancoragem no seu lar. É como se a luz da cruz criasse um ofuscamento espiritual para quem olha com intenções impuras, impedindo que o olho gordo consiga enxergar as suas bênçãos com clareza suficiente para tentar roubá-las. Muitas vezes, recebemos pessoas em nossa casa por educação ou necessidade, sem saber o que elas carregam em seus pensamentos íntimos. O medalhão de São Bento funciona como um detector de intenções ocultas. Ao cruzar o umbral onde o selo está fixado, qualquer carga de projeção negativa que a pessoa esteja carregando, consciente ou inconscientemente, sofre uma neutralização imediata. O mal não consegue coexistir com a frequência da oração de interdição gravada no metal. Isso significa que a inveja que entra pela porta não consegue se sentar no seu sofá, não consegue contaminar a comida que você serve e não consegue pairar sobre o sono dos seus filhos. Você passa a ter uma casa blindada contra o veneno da comparação. A proteção beneditina estabelece que a sua felicidade não é um convite para o ataque, mas um território isolado. Se alguém olhar para a sua vida com o desejo de subtrair a sua paz, o selo de São Bento agirá como um filtro de saturação, devolvendo ao universo a energia enviada e mantendo a sua atmosfera interna pura e intocada. É a quebra do laço da má fama e da maledicência que muitas vezes tenta cercar quem está crescendo em Deus. Essa neutralização
é fundamental, porque a inveja é uma das pragas mais silenciosas e persistentes que existem. Ela se infiltra nas conversas de corredor, nas visitas rápidas e até nas mensagens que chegam pelo celular enquanto você está dentro do seu refúgio. O medalhão na porta serve como uma sentinela que diz: aqui, o seu olhar não tem poder. Isso gera um alívio imediato na dinâmica da casa. Você começará a notar que o ambiente fica mais leve e que as coisas param de quebrar ou dar errado logo após certas interações sociais. Ao blindar a entrada contra o olho de vidro, você está protegendo a semente da sua prosperidade. Você não precisa mais ter medo de ser feliz ou de mostrar as suas conquistas, pois a sua segurança não depende do humor dos outros, mas da vigília constante da cruz. Com os olhares externos devidamente filtrados e neutralizados, o próximo passo da nossa engenharia de imunidade é realizar uma limpeza profunda naquilo que já entrou e ficou guardado. Vamos entender como a autoridade de São Bento realiza uma varredura nas paredes, removendo os resíduos de dores e brigas que tentam manter o seu lar preso ao passado. A varredura de infrassom, limpando a atmosfera das paredes. Você já entrou em um cômodo da sua própria casa e, sem qualquer explicação lógica, sentiu um calafrio ou uma vontade súbita de sair dali. Muitas vezes, mesmo após uma limpeza física rigorosa, as paredes de um lar continuam retendo o que chamamos de memória de parede. São resíduos de infrassom espiritual, frequências baixas deixadas por discussões acaloradas, momentos de desespero profundo ou traumas que aconteceram naquele espaço anos atrás, talvez até antes de você se mudar para lá. No livro de Levítico, capítulo 14, verso 45, existe uma instrução detalhada sobre como tratar uma casa que foi contaminada, mostrando que a infestação espiritual pode se impregnar nas pedras e na argamassa. Quando você ativa o medalhão de São Bento na sua porta e estende essa intenção para o interior, você inicia uma varredura de infrassom que penetra na estrutura atômica do seu lar. A oração cravada no selo não é um som audível aos ouvidos humanos, mas é uma vibração que ressoa através da matéria, sacudindo e desprendendo as crostas de amargura que se acumularam nos cantos dos cômodos. É como se você passasse um scanner de luz que identifica onde a dor ficou escondida e a obriga a se dissolver diante da autoridade de Cristo. Muitas famílias vivem ciclos repetitivos de brigas ou doenças porque estão respirando um ar emocional viciado, alimentado por esses resíduos que nunca foram expulsos. O medalhão de São Bento funciona como um oscilador de paz que sintoniza as moléculas da sua casa em uma nova frequência. Sabe aquele ambiente pesado que faz a cabeça doer e o corpo cansar rapidamente? Isso é o resultado do acúmulo de energias estagnadas que o metal sagrado tem o poder de movimentar e purificar. Ao fixar o selo no umbral, você está enviando uma ordem de limpeza constante para todos os pilares e vigas. A presença da cruz atua como um neutralizador de ruídos espirituais, silenciando o eco de palavras malditas que foram ditas em momentos de raiva. As paredes deixam de ser testemunhas silenciosas de dor e passam a ser anteparos de proteção. Você começará a notar que a acústica do seu lar parece mudar, o silêncio se torna mais doce e as risadas voltam a ter um brilho que havia se perdido. É o processo de cura da casa, como um organismo vivo, removendo os tumores invisíveis que a inveja ou o luto deixaram para trás. Essa varredura é essencial porque uma casa blindada por fora, mas suja por dentro, acaba gerando uma implosão emocional. A engenharia da imunidade exige que o interior seja tão puro quanto o limite da porta. Ao permitir que a autoridade beneditina realize essa varredura profunda, você está higienizando o palco onde a sua vida acontece. Imagine que cada letra da oração de São Bento é um soldado que entra nas frestas do piso e no forro do teto, expulsando influências rasteiras que se alimentam da sujeira espiritual. Sua casa deixa de ser um receptáculo de sombras e se torna um refletor de luz. Com as paredes limpas e a atmosfera restaurada, você sentirá uma clareza mental que antes era impossível de alcançar.
A partir dessa pureza interna, podemos agora focar naquilo que entra de forma invisível através das ondas tecnológicas e das notícias do mundo, criando um filtro moderno que protege não apenas o espaço físico, mas a mente eletrônica da sua residência, garantindo que o medo digital não consiga romper a sua paz. O filtro de notícias e a blindagem eletrônica. Nos dias de hoje, a porta da sua casa não é o único lugar por onde o mundo tenta invadir a sua intimidade. Existe uma porta invisível, aberta 24 horas por dia, através das telas dos celulares, das televisões e das ondas de rádio que cruzam as suas paredes. Por essas frestas digitais entram o pânico, a desinformação, a luxúria e a violência que tentam sequestrar a paz do seu sofá. No livro de Lucas, capítulo 11, verso 34, Jesus nos alerta que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, mas se forem maus, estaremos em trevas. A blindagem eletrônica proposta pelo selo de São Bento é uma extensão da autoridade do umbral para o campo das ondas invisíveis. Quando você consagra o seu lar sob este sinal, você está estabelecendo um filtro de frequência que ajuda a discernir o que deve ou não ser consumido dentro do seu perímetro. É como se a medalha na porta criasse um campo de interferência contra o medo sistêmico que as redes sociais tentam injetar na sua mente. Você passa a ter a clareza necessária para desligar o que é tóxico e para não permitir que o algoritmo do mundo dite o clima emocional da sua sala de estar. Essa proteção contemporânea é vital porque o inimigo não precisa mais de um convite físico para entrar. Ele usa a conexão sem fio para plantar sementes de ansiedade e depressão no coração da sua família. O medalhão de São Bento funciona como um estabilizador de tensão espiritual para os seus aparelhos eletrônicos. Não que o metal vá mudar o código de um site, mas a atmosfera de oração que ele sustenta cria em você e nos seus filhos uma imunidade contra a sedução do que é fútil e destrutivo. Sabe aquela sensação de esgotamento mental após horas consumindo notícias trágicas ou conteúdos vazios? Isso é uma praga digital que drena a sua energia vital. Com o selo de São Bento ativo, você instala uma espécie de firewall da alma. As ondas de rádio e os dados que cruzam o ar da sua casa são obrigados a passar pelo crivo da paz de Cristo. O que for mentira, o que for manipulação e o que for veneno, perde o brilho diante da luz da cruz, e você retoma o controle sobre o que é admitido na sua tela e na sua consciência. Ao purificar a mente eletrônica da sua residência, você garante que a tecnologia seja uma ferramenta de progresso e não um portal de contaminação. Sua casa deixa de ser uma caixa de ressonância para o caos global e se torna um centro de sabedoria. Você perceberá que as conversas à mesa voltam a ter profundidade, pois o ruído das notificações constantes começa a perder a força sobre a sua atenção. Essa blindagem garante que a paz conquistada na oração não seja roubada por um clique descuidado. Você está protegendo a psique de quem você ama, criando um ambiente onde o silêncio é respeitado e a verdade é a única soberana. Uma vez que os portais digitais estão sob vigilância, precisamos agora lidar com a arma mais perigosa que tenta operar dentro do silêncio da sua própria mente, a voz do acusador. Vamos entender como a sentença de São Bento cala os sussurros que tentam destruir a sua autoconfiança e a harmonia dos seus relacionamentos através da murmuração. A sentença do silêncio para o acusador, o fim do murmúrio. A maior invasão que uma casa pode sofrer não vem de fora, mas nasce no silêncio dos pensamentos que se transformam em palavras de destruição. O inimigo de nossas almas é conhecido nas Escrituras como o acusador, aquele que sussurra no seu ouvido que você não é digno, que seu casamento está acabado ou que seus filhos não têm futuro. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, é dito que o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Quando o medalhão de São Bento é estabelecido no seu umbral, ele funciona como uma sentença de silêncio contra essa voz maligna. A oração cravada no metal, que ordena que Satanás se retire e nunca aconselhe coisas vãs, atua diretamente na atmosfera mental da casa,
cortando a frequência da murmuração e da autocrítica destrutiva. Sabe aquele clima de reclamação constante, onde nada está bom e todo mundo aponta o erro do outro? Isso é o resultado de uma infestação de sussurros que o selo de São Bento tem o poder de calar. Você está instalando uma zona de interdição para a mentira e o desespero. A sentença do silêncio é a interrupção do ciclo de palavras malditas que muitas vezes dominam o ambiente doméstico. O medalhão de São Bento nos lembra que a nossa língua deve ser um instrumento de bênção e não um canal para o veneno do acusador. Ao olhar para a cruz na sua porta, você é lembrado de que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, como afirma Romanos capítulo 8, verso 1. Esse selo espiritual age como um filtro que purifica o diálogo entre as pessoas que moram com você. As vozes de discórdia perdem a ressonância porque não encontram mais um hospedeiro na sua mente. A presença da oração de interdição cria um vácuo onde o orgulho e a mágoa não conseguem se sustentar. Você começará a perceber que o ímpeto de julgar ou de ferir com palavras diminui drasticamente. Onde antes havia o barulho ensurdecedor da acusação, agora passa a existir o silêncio respeitoso, que permite ouvir a voz de Deus. A paz que o medalhão emite é uma paz que governa o intelecto e as emoções, impedindo que o inimigo use a sua própria boca para plantar pragas no seu jardim. Essa purificação do som interno da casa é o que permite que a harmonia seja restaurada de forma definitiva. Uma casa silenciosa de acusações é uma casa cheia de poder. Ao calar o murmúrio, você está fechando a porta para a depressão e para a ansiedade, que se alimentam justamente desses pensamentos de derrota. O selo de São Bento garante que a atmosfera da sua residência seja um campo de encorajamento mútuo. Você retoma o governo da sua narrativa e decide que naquele castelo só se fala a linguagem da vitória e da gratidão. Com o acusador devidamente silenciado e a mente do lar protegida, a luz que entra pela porta principal ganha força para se expandir. Agora não basta que apenas a entrada esteja selada. Precisamos garantir que essa autoridade flua por cada corredor e cada divisão interna, alinhando todos os portais da casa para que não reste nenhum esconderijo para as sombras no coração dos seus cômodos. O alinhamento dos portais internos, a purificação dos cômodos. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que a proteção de uma casa termina na porta da frente. Mas a engenharia da imunidade espiritual exige que a luz que entra pelo umbral principal flua sem obstáculos por todos os compartimentos do lar. Sua casa é como um corpo, onde a porta é a mente, mas os quartos, a cozinha e os corredores são os órgãos que sustentam a vida da família. Se você sela apenas a entrada, mas deixa os portais internos vulneráveis, o mal pode encontrar nichos de estagnação onde a poeira espiritual se acumula. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 16, vemos os sacerdotes entrando na parte interior da casa do Senhor para a purificar, tirando toda a imundícia que encontraram e levando-a para fora. O alinhamento dos portais internos com a autoridade do medalhão de São Bento é exatamente esse processo de varredura detalhada. Significa que a paz que você declarou na entrada deve agora ser estendida para o quarto onde você dorme, para o lugar onde seus filhos brincam e para o espaço onde você prepara o alimento. Você deve visualizar a oração de São Bento, criando corredores de luz que conectam cada porta interna, eliminando qualquer ponto cego onde a angústia ou o medo poderiam tentar se esconder. Quando você alinha os portais internos, você está removendo as barreiras que impedem a presença de Deus de inundar todos os aspectos da sua rotina. Sabe aquele quarto que parece sempre mais frio, ou aquele canto da casa onde as discussões costumam estourar com mais facilidade? Esses são pontos de dissonância que precisam ser sintonizados com a frequência da cruz. O selo de São Bento atua como um mestre de obras espiritual, nivelando a atmosfera de cada cômodo para que a santidade seja uniforme. Se a porta da frente barra o invasor, as portas internas garantem que a paz seja cultivada em cada detalhe. No seu quarto, o selo garante que o seu sono seja um momento de restauração profunda,
protegendo os seus sonhos de ataques e pesadelos. Na cozinha, ele garante que a gratidão seja o tempero principal, impedindo que a escassez ou a reclamação contaminem o sustento da família. Cada divisão do seu lar deve ser um reflexo da autoridade que você estabeleceu no umbral. É um sistema de segurança integrado, onde uma porta protege a outra, criando uma rede de luz que torna impossível a permanência de qualquer praga. Essa purificação total transforma a sua casa em um labirinto intransponível para as sombras. O mal gosta de ambientes fragmentados, onde um cômodo é cheio de oração e outro é cheio de mágoa. Ao realizar o alinhamento dos portais, você acaba com essa divisão. Você está declarando que não existe território neutro na sua residência. Tudo pertence ao Senhor. Você sentirá que a circulação do ar espiritual fica mais leve, como se o oxigênio da alma tivesse sido renovado em todos os cantos. Essa estrutura de portas alinhadas prepara o terreno para que a justiça divina opere de forma automática. Com a casa inteira sintonizada na mesma frequência de proteção, qualquer tentativa de ataque externo ou qualquer resquício interno de negatividade é imediatamente confrontado. É aqui que entramos em um mistério profundo da oração de São Bento. A capacidade de fazer com que o próprio mal se autodestrua ao tentar tocar o que é sagrado. Vamos descobrir como a justiça poética da oração cria uma reação em cadeia que obriga a treva a beber do seu próprio cálice de veneno. A reação em cadeia, quando o mal bebe o próprio cálice. Existe um segredo gravado nas iniciais do medalhão de São Bento que funciona como uma lei de retorno imediato para as forças que tentam desafiar a paz do seu lar. Nas inscrições em latim, existe um comando direto que diz: beba você mesmo o seu veneno. No mundo espiritual, isso não é uma vingança humana, mas o funcionamento da justiça poética de Deus. No livro de Salmos, capítulo 7, verso 16, lemos que a maldade do ímpio cairá sobre a sua própria cabeça e a sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Quando você sela a sua porta com essa autoridade, você está instalando uma lei de reversão de carga. Qualquer praga, feitiço ou intenção destrutiva que for lançada contra a sua casa não apenas encontrará um escudo, mas será obrigada a retornar à sua fonte de origem. O mal é por natureza desequilibrado, e ao bater na estrutura de ferro da proteção beneditina, ele sofre um ricochete espiritual. O veneno que foi preparado para paralisar a sua família acaba se tornando o instrumento de queda de quem o enviou. Você não precisa gastar a sua energia revidando ataques ou tentando descobrir quem é o seu inimigo, pois o próprio selo na porta se encarrega de aplicar a sentença. Essa reação em cadeia é o que garante que você possa viver em descanso absoluto. Imagine que a energia negativa é como uma flecha de fogo. Ao tocar o perímetro do seu castelo consagrado, essa flecha não apenas se apaga, mas a chama se volta contra o arco que a disparou. O medalhão de São Bento estabelece que o seu lar é um solo de justiça onde a mentira não prospera e a traição se revela por si mesma. Muitas vezes, você verá pessoas que tramaram contra você se afastarem repentinamente ou caírem em suas próprias armadilhas, sem que você tenha movido um único dedo. Isso é o efeito do cálice de veneno sendo devolvido ao opressor. O mal não suporta a frequência da pureza e da ordem. Ele se desespera diante da cruz e, em sua fuga desordenada, acaba consumindo a si mesmo. Você passa a ter a segurança de um oficial que sabe que a lei está sendo executada. A sua casa se torna um lugar onde a maldade perde a eficácia, pois o sistema de defesa é configurado para neutralizar o ataque através da sua própria natureza destrutiva. Viver sob essa proteção permite que você mantenha o coração limpo e livre de ressentimentos. Você não precisa odiar quem te odeia, pois você sabe que o perímetro da sua porta está sob uma jurisdição que não deixa nenhuma dívida espiritual sem cobrança. O selo de São Bento é a garantia de que a paz que você cultiva dentro de casa é protegida pela força do próprio Deus. Essa certeza traz uma leveza indescritível para o seu cotidiano, pois você entende que o seu papel é apenas ser fiel e manter a guarda, enquanto a engenharia do reino cuida de repelir os invasores.
Agora que você compreende como o mal se autodestrói ao tentar cruzar o seu caminho, é o momento de tornar esse conhecimento uma realidade física. Vamos aprender como realizar o ato profético de consagração, unindo o metal e o óleo para selar o seu umbral de forma que a sua autoridade seja visível e reconhecida em todas as esferas do invisível. A consagração do óleo e do metal. O ato profético. Chegou o momento de transformar todo esse entendimento espiritual em uma ação física que selará definitivamente o seu território. No mundo bíblico, o gesto de ungir e marcar não era apenas um simbolismo, mas um ato de transferência de autoridade e separação. No livro de Êxodo, capítulo 40, verso 9, o Senhor ordena que se tome o óleo da unção e se unja o tabernáculo e tudo o que nele há, para que se torne santo. Quando você une o medalhão de São Bento ao toque do óleo na sua porta, você está realizando um ato profético que sinaliza ao universo que aquele umbral não é mais um acesso comum, mas um portal consagrado. O metal representa a dureza e a eternidade do decreto de Deus, enquanto o óleo simboliza a presença fluida e penetrante do Espírito Santo que preenche cada fresta da madeira. Ao tocar a maçaneta e o topo da sua porta com esse sinal, você está estabelecendo um marco divisório. É o momento em que a teoria da proteção se torna uma barreira tangível que o inimigo consegue sentir ao tentar se aproximar. Você não está apenas pendurando um objeto. Você está ungindo a sentinela, que guardará a sua entrada enquanto você descansa. Este ato profético deve ser feito com a consciência de quem está assinando um tratado de paz com o céu e um termo de guerra com o inferno. Ao realizar a marcação, você deve pronunciar as sentenças gravadas no medalhão, dando voz ao metal e autoridade ao óleo. Sinta como se estivesse instalando uma voltagem espiritual na sua entrada. A partir desse toque, a madeira da sua porta deixa de ser apenas matéria e passa a ser um escudo. No mundo invisível, essa marca brilha como um farol de interdição. Pragas de enfermidade, espíritos de divisão e sombras de escassez, ao avistarem esse sinal, são obrigadas a mudar de rota. A consagração retira o seu lar da vala comum das casas vulneráveis e o coloca no mapa das fortalezas inexpugnáveis. Você está dizendo que o seu domínio é santo e que nada impuro tem o direito legal de atravessar essa linha. É a conclusão da sua engenharia de defesa, onde o visível e o invisível se fundem em um único propósito: a preservação da sua paz e da sua herança sob a guarda de São Bento e a soberania de Jesus Cristo. Após esse gesto, a atmosfera da sua entrada será permanentemente alterada. Você notará que o peso que antes tentava entrar com você, após um dia longo, agora fica do lado de fora. A consagração cria um vácuo de pureza no hall de entrada, forçando qualquer carga negativa a se desprender do seu corpo antes que você pise na sua sala de estar. É a autoridade do reino manifestada através da sua obediência. Mas lembre-se que um ato de consagração não é um evento isolado, mas o início de um novo estilo de vida. A marca no metal e o rastro do óleo são lembretes de que você é o governador desse castelo e que sua conduta deve estar à altura dessa blindagem. Agora que o selo foi colocado e o umbral foi santificado, precisamos aprender como manter essa frequência ativa, garantindo que o seu voto de estabilidade não seja quebrado e que a paz de São Bento, a famosa frequência Pax, nunca pare de vibrar dentro do seu castelo. A manutenção da frequência Pax, o voto de estabilidade. A palavra Pax, que coroa o medalhão de São Bento, não é apenas um desejo de tranquilidade, mas uma frequência de governo que precisa ser sustentada diariamente por quem habita o castelo. No mundo espiritual, a proteção não é estática. Ela é uma corrente viva que depende da sua estabilidade emocional e espiritual. No livro de Isaías, capítulo 26, verso 3, lemos que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Manter a frequência Pax significa que você, como sentinela do lar, faz um voto de não retroceder aos velhos padrões de comportamento que antes abriam as frestas para a contaminação.
Não adianta blindar a porta com metal e óleo se, do lado de dentro, você continua cultivando o vício da murmuração, a ira descontrolada ou a dúvida paralisante. O medalhão funciona como uma usina de força, mas as suas atitudes são os fios que conduzem essa energia para todos os cômodos. Se você deseja que a proteção seja eterna, você precisa alinhar o seu coração com a paz que você instalou no seu umbral. A estabilidade beneditina é a chave para que a blindagem nunca perca a carga. Imagine que cada vez que você escolhe a paciência em vez do grito ou a oração em vez do medo, você está polindo o metal espiritual da sua defesa. O mal detesta a constância, ele prospera no caos e na mudança brusca de humor. Quando você mantém a frequência Pax, você se torna previsível para Deus e imprevisível para o inimigo. O selo na porta se torna uma extensão do seu próprio espírito. Sabe aquele momento em que o mundo lá fora parece estar desmoronando, mas dentro da sua casa o silêncio é doce e a segurança é real? Isso é a frequência Pax em operação total. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da fidelidade ao decreto que você assinou na consagração. Você passa a ser o regulador térmico da sua residência. Se o ambiente tentar esfriar ou se carregar, você volta ao umbral, toca o metal e reafirma a sua estabilidade em Cristo. Manter essa guarda exige uma vigilância gentil, mas firme. Você deve ser o filtro de tudo o que é falado e ouvido dentro do seu castelo. Se uma conversa começa a tender para a maledicência ou para o desespero, você tem a autoridade para interromper esse fluxo e sintonizar novamente a casa na frequência da vitória. Essa manutenção diária impede que as pragas criem novas variantes para tentar burlar o seu sistema de segurança. O voto de estabilidade garante que o seu lar seja um porto seguro para quem está cansado e um campo minado para quem vem com más intenções. Você está criando uma cultura de paz que se torna hereditária, protegendo não apenas a sua geração, mas as que virão depois de você. Com a frequência Pax devidamente estabelecida e mantida, chegamos ao ápice da nossa jornada, onde você deixará de ser apenas um vigia para se tornar o herdeiro que toma posse definitiva do trono da presença de Deus dentro do seu próprio lar. O trono da presença, conclusão e entrega das chaves. Finalmente você compreendeu que a sua casa não é apenas um abrigo físico, mas o cenário onde a glória de Deus decidiu habitar. Ao percorrer toda essa engenharia da imunidade, desde a interdição da porta até a manutenção da paz, você deixou de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o oficial de justiça do seu próprio território. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus faz uma promessa poderosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O medalhão de São Bento na sua porta é o sinal externo de que essa porta já foi aberta para o rei e fechada para o invasor. Agora, a posse é definitiva. Você não está mais lutando por espaço com as sombras, você está apenas ocupando o lugar que é seu por direito de herança. O trono da presença foi estabelecido no centro da sua sala, e onde o rei está presente, a praga não tem autoridade para permanecer. Sinta o alívio de quem entregou as chaves do destino nas mãos de Jesus Cristo e sabe que o castelo está sob guarda imperial. Esta jornada de blindagem chega ao seu ápice com a sua declaração final de soberania. A partir deste momento, você caminha com a cabeça erguida, pois sabe que o seu umbral é respeitado no mundo invisível. A proteção beneditina selou a sua história, e o que antes era motivo de medo, agora é prova do seu domínio espiritual. O medo não tem mais residência fixa no seu endereço, e a angústia não encontra mais cadeira para se sentar à sua mesa. Você é livre, sua família está guardada, seu sono está protegido, e para garantir que nenhum resquício de dúvida tente enfraquecer essa fortaleza que acabamos de erguer, eu preparei um guia complementar que você precisa conhecer agora mesmo. Se você sente que, apesar de ter blindado a entrada, ainda existem áreas da sua vida que parecem travadas, ou se você quer identificar se o mal ainda tenta agir de forma oculta, eu indico fortemente que você assista o vídeo sobre os 7 sinais
que sua casa precisa dessa oração de São Bento para combater todo o mal. Lá nós vamos fazer um diagnóstico ainda mais profundo para garantir que a sua vitória seja absoluta e sem brechas. Clique no vídeo que aparece na tela e continue essa corrente de luz, pois o sentinela que conhece os sinais nunca é pego de surpresa. Te encontro nesse próximo passo para selarmos de vez a sua liberdade total.